gente, tudo bem? Mais um Bloom. E como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias. Espero que você saia daqui encorajada para tirar tudo aquilo que está no papel e até hoje você não conseguiu tirar. Espero que hoje seja um papo muito motivacional que te ajude aí atrás das suas metas, daquilo que você tanto anseia fazer na sua vida. E hoje eu tô aqui com a Mayara. Se apresenta aí pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maiara, eu tenho 26 anos, eu sou enfermeira. Eu completei minha graduação em 2020, bem no início ali da pandemia, né? Eu sou pós-graduada em UTI neonatal e pediatria e também UTI adulto, mas dessas duas partes, assim, o que eu mais me identifico é com a parte pediátrica e neonatal. Uhum, legal. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta aleatória para cada convidado. E a minha pergunta para você hoje é: qual é a sua comida favorita? Ai, minha comida favorita. Boa pergunta. Então, eu gosto muito de macarronada. Eu amo macarronada. Adoro. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco de você. E eu gosto de sempre Hum, voltar lá na infância e tudo. Que tipo de aluna você era? Como você era na escola? Você era do tipo quietinha? Era do tipo nerd? Era do fundão? Era conversadeira? Quem era você na escola? Então, eu sempre fui mais assim na minha, mais quieta, de boa. Mas assim, eu sempre fui tipo aquela pessoa que gostava de ir atrás dos professores, de querer perguntar se eu tinha alguma dúvida, mesmo às vezes a gente ficava com um pouquinho de receio, mas eu sempre fui muito assim, dedicada aos meus estudos. Minha mãe é professora, então assim, meio que dava um incentivo a mais a estar estudando, a estar procurando mais conhecimentos. Então, sempre fui, vamos falar assim, ativa, né, no quesito escolar. Uhum. E quando você era criança, qual era a profissão que você falava? Ah, eu quero ser isso quando eu crescer. Menina, olha, eu sempre queria algo assim na área da saúde. Como eu fui muito criada na roça, eu gostava muito da parte veterinária. Tipo assim, eu gostava muito. Aí depois eu fui crescendo e resolvi ir para a parte da saúde. E eu, quando terminei o terceiro ano, eu sempre tinha aquele pensamento: nossa, eu vou terminar o terceiro ano, no próximo ano eu tenho que estar numa faculdade. Aí eu fui, como eu queria algo na área da saúde, eu já tinha conhecido algumas pessoas que fez enfermagem, inclusive eu tenho uma tia minha que é técnica em enfermagem. Eu vi aquelas, quando eu falava que ia fazer aquilo, ia estudar aquela coisa, eu sempre tive muita curiosidade. Então eu prestei o vestibular e quando terminei o terceiro ano eu já dei continuidade na faculdade. Uhum. E me conta como foi para você esse momento de estudar para vestibular, porque normalmente é uma parte meio complicada para a gente, né? Porque a gente está acostumado a estudar ali para a escola, para as provas e tudo mais, e quando a gente se depara com o vestibular, a história é totalmente outra, né? Porque a gente está estudando com foco de passar e de conseguir entrar numa faculdade. Então, até o ritmo de estudo, o volume, né, de estudo que a gente tem que fazer para o vestibular é diferente do que para a escola. Como que foi esse período para você? Você fez cursinho ou você foi na cara e na coragem? Eu basicamente fui na cara e na coragem, porque assim, quando eu fazia o terceiro ano, há uma matéria ou outra que tipo que era mais voltada para o vestibular, né? Então eu terminei o terceiro ano, já prestei o vestibular, já fui para faculdade. Eu não fiz cursinho nem nada. Eu lembro que tinha uma matéria na faculdade que era de redação, que toda semana tinha aquela matéria, além das aulas de português que a gente tinha esse intensivo que a gente fazia de redação. Então, assim, foi um período curto, mas foi algo que acrescentou. Uhum. E eu sempre gosto de falar assim, que nessa transição entre o ensino médio e a faculdade, a gente começa a idealizar algumas coisas, né? Quando a gente fala, faculdade, eu penso que vai ser assim ou que vai ser assado, a gente sempre cria uma expectativa, mas quando a gente começa a estudar de verdade, a gente é, é recebido pela realidade, que às vezes é boa, às vezes é ruim. Você criou alguma expectativa antes de entrar na faculdade e qual foi a realidade que foi te apresentada? Nossa, eu criei muita expectativa, ainda mais.
pelo fato de ser assim um curso na área da saúde. Então assim, eu cheguei na faculdade, eu achei que tipo assim, no primeiro dia a gente já ia ter aula de laboratório, que tipo assim, no primeiro ano a gente já ia fazer estágio em hospitais grandes. Então assim, eu criei uma expectativa muito, muito grande. Só que assim, a realidade é outra, né? Tem todo um período, tem todo um percurso. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem umas aulinhas mais básicas, depois que vai avançando os períodos, depois que vai vindo os níveis de estágios. Então, né, assim, a gente chegou e já vai ter aquela monte de coisa para a gente fazer. Então, assim, tudo, vamos falar assim, no seu tempo, né? Mas eu cheguei assim na faculdade, assim, toda iludida, como a gente fala, e cheia de expectativas. Uhum. E por que enfermagem? Você disse no começo que sempre quis alguma coisa voltada, primeiro veterinária, depois alguma coisa voltada para a área da saúde mesmo. Mas por que enfermagem ou porque não escolheu tipo medicina, alguma coisa assim? O que que é a enfermagem? Por que que a enfermagem fez os seus olhos brilhar? Olha, a enfermagem, eu vou te contar que é uma história bem séria. Quando a gente começa a conviver com as pessoas, ver um pouco da realidade de como que é, a gente quer acrescentar algo na vida dessas pessoas, certo? Então, assim, eu acho que a enfermagem, ela é uma excelente oportunidade de você fazer diferença na vida de alguém no seu meio de trabalho. Porque, igual até se nos períodos de estágios, a gente ia para algumas unidades públicas e a gente se deparava com muitos casos, por exemplo, de um paciente ser um acompanhante, um paciente que não tinha família, um paciente que não tinha, tipo, o que se alimentar. Então, assim, naquele período que ele estava hospitalizado, era uma excelente oportunidade de você acrescentar algo na vida dele, de prestar um conforto melhor, um atendimento excelente para ele. Então, assim, eu acho que a enfermagem ela vai assim muito além do que é visto, sabe? O que acontece dentro de uma unidade vai muito além. E assim, o trabalho que a gente faz de enfermagem, acompanhando o paciente, todos os processos dele, desde quando ele nasce, no desenvolvimento dele, até o momento que ele vai a óbito, que ele morre, a enfermagem está lá presente. Então, assim, é algo assim que te encoraja, que enche você até de orgulho de você trabalhar com aquilo. Então, assim, eu sou até suspeita de estar falando isso, né? Você falou um pouco sobre os estágios. Não sei como é que funcionam os estágios na parte de enfermagem, porque eu sei que medicina tem que passar por todas as especialidades e tudo mais. Como que funciona esse período de estágio para enfermagem? Também é basicamente assim. Por quê? Um exemplo, esse período, tipo, terceiro período eu tive aula de saúde mental. Então, terceiro período, meu estágio vai ser vai ser sobre saúde mental. Eu vou estar em uma unidade onde tem pacientes que são de saúde mental, entendeu? Então, eu vou fazer todo um processo com aquele paciente, acompanhar aquele paciente durante o meu período de estágio. Uhum. Aí no próximo período, aí é clínica médica. Então, assim, eu vou acompanhar aquele paciente naquele período. Obstetrícia também, que a gente tem aula de obstetrícia também. Aí tem todas as aulas teóricas na faculdade, geralmente elas são intercaladas. Por exemplo, aí de manhã eu tive aula de obstetrícia, né? Aí à tarde eu vou para o estágio. Aí, assim, no período que a gente está tendo a aula teórica, a gente está tendo também a aula prática. Uhum. E tem alguma experiência assim que te marcou muito durante esse seu período de estágio? Alguma coisa que você leva até hoje, que você lembra e você fala, nossa, eu lembro, sei lá, muito dessa situação que aconteceu enquanto eu estava estagiando? Olha, aconteceu assim, não é uma situação assim positiva, mas é uma coisa que, como é que eu vou falar? Que me fez ver o quanto que você ser um profissional excelente, tipo assim, se dedicar no período da faculdade, porque na faculdade a gente tem tantas oportunidades que às vezes a gente deixa passar muita coisa por questão de não ter assim a mente ainda tão aberta. Teve uma vez que eu fiz um estágio em uma determinada unidade,
Um paciente ele evoluiu a óbito e, tipo assim, foi aquela toda correria, aquela agitação toda do pessoal da unidade para prestar um atendimento, para reanimar o paciente, aquela coisa toda. Então, assim, nesse momento, faz a gente pensar: olha, eu tenho que ser uma pessoa capacitada, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, porque assim, nesse momento, faz você abrir a sua visão e você colocar na sua cabeça que você está cuidando de vidas. Então, assim, são vidas que estão nas suas mãos. Não que esse caso, tipo assim, foi alguma coisa que a equipe não estivesse preparada, nem algo do tipo, mas, assim, é algo que faz a gente abrir a visão, abrir os olhos e ficar mais ligado, querer saber mais, querer buscar mais. Uhum. E me conta por que que você escolheu trabalhar com as crianças, né? Esse primeiro momento aí da criança, do nascimento, ajudando os pais, né, entender o que está acontecendo. Por que que você escolheu justamente esse primeiro momento aí para começar a trabalhar? Olha, no meu período da faculdade, eu era apaixonada pela parte de idoso. Tanto é que eu fiz 3 TCCs na faculdade, porque na minha faculdade a gente fazia três TCC para poder, tipo, o último a gente ser o projeto final, né? Tinha o pré-projeto, tinha um projeto e o projeto final. E todos eles eu fiz voltado para a saúde do idoso. Até então eu queria trabalhar nessa área, era apaixonada. Aí, beleza. Na época da pandemia, que foi a época que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com um paciente pediátrico. Eu nunca tinha trabalhado com criança, apesar assim, de eu sempre gostar de criança e tudo mais, mas nunca tinha trabalhado com criança. E eu fui trabalhar com essa criança na residência da família. Então, assim, eu acompanhei muito o processo. Era um paciente que ele tem AME, era uma doença que, pelo estágio que ele está até hoje, não tem como reverter, é um processo irreversível. É, então, eu acompanhei essa criança e eu comecei a me apaixonar. Eu digo, gente, eu tava com a minha cabeça no lugar errado. Aí eu procurei uma pós para me fazer, eu fiz a pós na área de UTI pediátrica, UTI neonatal, e assim, eu cada vez mais fui me apaixonando, e assim, eu tive a certeza que isso era o que eu queria para mim. Eu não queria trabalhar com outra coisa, eu queria trabalhar com criança. E eu amo trabalhar com criança. Tanto é que nos meus 2 serviços onde eu atuo, os dois eu trabalho com criança. Em um hospital, ele é um hospital somente de crianças e adolescentes, né? Mas geralmente o maior fluxo é de criança, e no outro é numa central de imunização. Então lá, tipo, tem um fluxo de adulto também, mas o fluxo de criança é bem maior para vacinação, até porque o calendário da criança ele é maior do que o calendário de adulto, então a gente tem muito contato com as crianças recém-nascidos, que faz as primeiras vacinas. Então, assim, é muito gratificante. Uhum. E eu vi no seu perfil também que você coloca lá muitas diquinhas, né, para ir ajudando as mães durante esse momento. E eu acho que eu tava até. Essa semana foi uma semana intensa de gravação e eu tava falando sobre isso, né? E uma das pessoas que eu entrevistei esses dias, ela é nutricionista e a gente tava falando sobre isso, né? Ela disse que durante a faculdade a maioria dos trabalhos dela eram relacionados a obesidade infantil e tudo mais, a cuidado com as crianças. E eu tava falando que isso é muito importante porque a gente vê que a criança é realmente a base, né? Então, se você faz uma boa base, lá na frente talvez você não vai ter que ficar correndo atrás de muitas coisas, né? Então, Isso. cuidar nesse primeiro estágio, nessa primeira fase das crianças, ajuda lá na frente, né? Até porque muitas crianças têm medo, né? De médico, de agulha, aquela coisa toda. Então, se desde o começo já tem um respeito ali com aquela criança e um cuidado de fazer tudo com muito respeito, né? Eu acho que lá na frente a criança não sofre tanto, né? Com esses medos. E outra coisa, assim, que no início é muito fundamental, só para puxar um pouquinho da parte das imunização, das vacinas, porque se no período que a criança, ela tá, vamos falar, um recém-nascido, se ela toma todas as vacinas dela naquele período, nas datas corretamente,
toma os seus reforços e tudo mais, cara, essa criança, ela não vai ter tantas doenças quanto outras pessoas que não foram imunizadas. Por isso que é tão importante esse primeiro contato com a criança, tá atento na questão de calendário vacinal, os primeiros cuidados com o bebê. Só talvez vou sair um pouquinho do assunto aqui, mas antigamente as mãezinhas não tinham, não vou colocar a culpa nas mães, mas assim, a sociedade em si, elas não tinham muito acesso à informação. Igual, por exemplo, o coto umbilical do recém-nascido, o umbigo do recém-nascido, né? Depois que corta, fica o cotozinho. Que a gente chama de coto umbilical, né? Que é o umbigo do bebê. Antigamente, as pessoas colocavam fumo, colocavam moedas, colocavam faixas, e essas coisas traziam infecção para a criança. E futuramente, às vezes nem futuramente, naquele período ali dos primeiros dias de vida, essa criança adquiriu uma infecção, algo que prejudica a saúde dela, podendo ser evitada com os cuidados nos primeiros dias com o bebê. No caso, é só de fazer a higienização com álcool 70 e tá tudo certo. Por isso que, assim, muito importante, realmente, como você falou, cuidar da criança nesses primeiros dias de vida, até o desenvolvimento dela, né? E essa questão da criança ter medo, ficar assustada, isso também é muito importante. Acolher a criança de uma forma que ela perceba que ela não tem a necessidade dela ficar assustada. Lógico que, como é criança, ela vai acabar se assustando, vamos, com uma agulha ou algo do tipo. Mas a gente pode amenizar isso, né? Ter mais cuidado, ter mais carinho, distrair a criança, até mesmo colocar a criança para amamentar na mãe nesse momento. Então, assim, tem muitas coisinhas que a gente pode acrescentar para poder causar vamos falar assim, um maior conforto para a criança nesse momento, ela não crescer com nenhum trauma. Uhum. Eu gosto muito de assistir vídeo de formas de criação mesmo e tal. E eu, pelo menos, tenho visto, né, ao longo dos anos, essa questão de respeito pelas crianças mesmo, né? Porque antes era tipo assim, uma criança, beleza, vai aí, faz e pronto, sabe? Hoje em dia, a gente tem visto profissionais realmente preocupados em respeitar as crianças, entender que elas vão crescer um dia, sabe? Eu tava até assistindo um vídeo esses dias que tava falando assim de coisas que talvez você não faria em um adulto, mas que você faz em uma criança, porque você fala, é pequenininho, não sei o quê, mas não tem nada a ver, sabe? O mesmo respeito que você deve para um adulto, você deve para uma criança também. Ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo também, e lá na frente ela vai ser um adulto, né? Então, quanto mais essa forma de respeito mútuo for acontecendo, né? Eu acho que é melhor para a sociedade em si, e as crianças vão crescer melhor e com menos traumas, com menos dificuldades de se abrir ou de colocarem até mesmo limites, né? Na sua vida e tudo mais. Isso é tão importante porque hoje em dia eu acredito que a maioria das pessoas que têm traumas hoje em dia foi por coisas que aconteceu no período da infância, justamente por isso. É só uma criança, né? Tipo assim, se fosse um adulto, talvez faria diferente. Por que que na criança não vai fazer, tipo, com uma forma melhor, com maior cuidado, como faria no adulto, Uhum. né? Até porque eles são a folha em branco, né? É ali que a gente Exatamente. começa a colocar coisas neles. Uhum. Então, se a gente erra nesse primeiro momento, nessa primeira infância, para consertar lá na frente, demora e vai ser mais cansativo, né? Vai ser sofrido Uhum. também. Eu vi no seu Instagram também que você dá consultoria em aleitamento materno, né? Eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre isso também, porque nesses primeiros dias não só o bebê precisa desse acolhimento, mas a mãe também, principalmente acho que mães de primeira viagem que ainda não sabem muito bem o que fazer. Então, como que funciona essa consultoria de aleitamento materno? Como que você percebe as mães de hoje em dia? Você percebe elas mais preparadas para esse momento? Ou você acha que elas ainda estão um pouco despreparadas, ainda meio inseguras, né, de como fazer isso? Olha, é assim uma coisa tipo, não é tão assim uma coisa definida, porque tem algumas mãezinhas que mesmo que elas de primeira viagem, é o primeiro filho, ela tem ali uma desenvoltura melhor e outras já tem mais dificuldade. Tem mães que têm
as mamas diferentes, então tem uma dificuldade maior da criança pegar. Tem aquela questão também de, como é que eu vou falar? É, das pessoas falam, ai, mãezinha, seu leite é fraco, seu leite não sustenta a criança, vai lá, compra uma fórmula para ele, compra um leitinho de lata e dá para ele, porque esse leite aí não tá dando, não. Aí é onde, tipo assim, que desencoraja as mães a dar continuidade ao aleitamento materno. E assim, o aleitamento materno é primordial para a criança. Ele é exclusivo até os 6 meses de vida. Após os 6 meses de vida, que vai começar toda aquela coisa da introdução alimentar, mas antes disso, a criança nem de água ela precisa, se ela tiver exclusivamente com o leite materno da mãe, porque ali vai ter todos os nutrientes que a mãe precisa, aliás, que a criança precisa, e ela não vai precisar de nenhuma outra introdução de alimentos. É, essas consultorias, elas são importantes porque muitas pessoas ainda não têm, tipo, uma orientação adequada, pega informações picadas, informações que não são completas, e também o interessante é porque faz uma simulação com um bonequinho, como se fosse um bebê, colocar na posição correta. Então, assim, são coisas que vai facilitar para a mãe quando ela tiver o bebê. E você falou assim, né, que quando a mãe tem o bebê, geralmente as atenções é mais para o bebê. Ai, o bebê tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas muitas das vezes as pessoas elas esquecem das mães. Porque só um exemplo bem básico. A mulher acabou de ter um bebê, aí vai 1.001 pessoas visitar o bebê. Às vezes o visitante chega na casa da casa da mãe, ela acabou de colocar o bebê para amamentar e colocou o bebê para dormir, é o momento que ela tem para descansar. Aí a pessoa vai lá visitar o bebê, faz o quê com o bebê? Acorda o bebê, e a mãe vai o quê? Vai privar ela daquele momento. Eu até brinco, que eu falo assim que as visitas nos primeiros dias elas tinham que ser proibidas, né? Para deixar ali um tempo ali para a mãe, ter um momento dela, um descanso também, porque é exaustivo, né? Tá ali ligado o tempo todo, porque às vezes no momento que ela começa a dar uma descansadinha, tem que ir pegar o bebê, tem que trocar, tem que colocar para amamentar. Então, assim, são muitas coisas que vai acumulando também e pode trazer benefícios e também pode deixar a mãezinha muito cansada, né? Uhum. Ou se for visitar nos primeiros dias, vai visitar a mãe, entendeu? É, Vê que a criança tá chorando demais, você já é. sabe o que fazer, dá uma ajudadinha, deixa ela descansar, vai dar uma olhada na casa para ver se precisa arrumar alguma coisa, mas deixa o bebê. Aí sim, aí é uma visita legal. Eu lembro que eu tava no trabalho e aí uma amiga minha veio falar assim: uma amiga teve bebê, e não sei o que, eu vou lá visitar. O que vocês acham que eu levo pro bebê? Aí uma outra pessoa que trabalha, que já é mãe, né? Falou assim: olha, leva alguma coisa pra mãe, não leva só um negócio pro bebê, leva uma coisa pra mãe, porque ela deve estar, tipo assim, querendo descansar, ela deve estar com a cabeça em outro lugar e receber visita nesse momento só pro bebê não é tão interessante. Pensa nela também, né? Porque ela também está passando por isso, né? É uma adaptação dos dois lados, né? E acho que principalmente para quem para a mãe, né? Porque é tudo novo, a vida que se transforma, né? A criança, acabou de nascer, tipo, para ela, a rotina, ela tá se ajustando à rotina da família. A mãe não, ela tinha uma rotina e agora ela tá quebrando totalmente a rotina dela, vivendo uma coisa totalmente nova, e atendendo necessidades que ela não tinha que atender antes, né? Então Isso, bagunça bastante a cabeça. é verdade. Boa dica, viu? Quando alguém falar que vai visitar um bebê, vou pedir para levar um presente para a mamãe. Porque geralmente as pessoas não lembram das mães, leva pro bebê, mas não lembra da mãe. Isso é verdade. Essa questão da rotina da criança também, porque, igual você falou, a mãe ela tem uma rotina e nasce um bebê que não tem rotina, a mãe tenta se encaixar na rotina do bebê, que o bebê ainda não tem aquela rotina. Tipo assim, ele já está se adaptando. Então, assim, o que eu acho interessante é orientar as mães a tentar adaptar o bebê na rotina que ela já acostuma, mas desde que seja favorável para a criança, né? Igual tem muitas mãezinhas que deixam a criança o dia todo dormindo
e passa a noite todinha acordada. A criança, quando ela nasce, ela não sabe quando é dia, ela não sabe quando é noite, ela não sabe diferenciar, é tudo muito novo. Então, é a família que vai criar a rotina dessa criança, que vai começar a definir os horários que ele dorme, se é durante o dia, se é durante a noite. Lógico que bebezinho que é recém-nascido, né, ele dorme praticamente o tempo todo, mas a partir do momento que ele for se desenvolvendo, vai criando uma rotina para essa criança que seja uma rotina adequada, tanto para a família quanto para ele. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre essa rotina do bebê mesmo, porque isso é uma coisa muito interessante e que eu já conversava com as minhas amigas antes, mas você falando sobre isso, né, que o bebê não tem não sabe a diferença nesses primeiros dias entre dia e noite, e que são os pais que têm que realmente ir modulando essa rotina, né? E eu acho que para quem tem o filho de quem está tendo o primeiro filho, talvez seja um pouco difícil, né? Não fazer a sua rotina se tornar a rotina do bebê, porque você não está acostumado com isso, né? Mas quando você tem, sei lá, dois filhos, aí você precisa entender que não é a rotina do bebê, é a rotina da família que já está estabelecida, que já está acontecendo, que precisa continuar. E como você falou também, né? É algo que não traga sofrimento aí para essa criança. Mas e outra pergunta que eu tenho, que é a partir de quanto tempo assim a criança começa a entender essas rotinas, né? Porque eu sempre assisti muito a Flávia Kalina, né? E ela fala, gente, faça uma rotina com o bebê, e a rotininha da noite, para ele já entendendo que, tipo, tá na hora de dormir, já ir acalmando, já ir, né, fazendo o climinha para que as coisas vão acontecendo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Só voltando um pouquinho na questão da rotina, de adaptar a rotina da criança com a rotina da família. Não é que eu vou deixar aquela criança ficar acordada até 10, 11 horas da noite, porque a família está acostumada a dormir aquele horário, né? Então, assim, eu vou ter que colocar algo que seja razoável, que favoreça o bebê, né? Adaptando-se na rotina da família. Essa questão da criança, o tempo dela entender quando que é dia, quando que é noite, ela vai aprender no decorrer do tempo. A partir do momento que a mãe vai padronizando um horário para aquela criança. Vamos supor, horinha de dormir. Geralmente ela vai estar o quê? No bercinho dela, ela vai estar no berço, ela vai entender que ela está ali já para dormir. As luzinhas estão mais apagadas, não está tão claro. Isso também já vai começar a criar um hábito na criança para ela poder entender que aquele momento é o momento de dormir. Muitas vezes as mães têm o costume de ninar o neném, né, no colo, deixar dormir um pouquinho no colo para depois colocar no berço. Quando essa mãe tira o bebê do colo, que coloca no berço, o que que acontece com a criança? Ela Chora igual. chora, acorda. No mesmo, a maioria das crianças, no mesmo momento ali, ela já acorda. Por quê? Porque ela está acostumada, ela entendeu que o lugar dela dormir é no colo da mãe. Ele tá quentinho, tá confortável, tá ótimo para ele. A hora que ele quiser mamar, tá ali o leitinho dele, né? Mas a partir do momento que a mãe cria a rotina de colocar todas as vezes o bebê para dormir no berço, ele vai começar a entender que isso é o momento dele dormir, é o momentinho dele ficar calmo, tranquilo e dormir um soninho. Aí quando ele acorda, que tira do berço, ele vai entender o quê? Não, agora é a horinha de eu brincar, de eu comer e tudo mais. Então, assim, são coisinhas pequenas, detalhes pequenos que vai criar uma rotina para a criança e vai com o tempo, não vai ser assim do dia para a noite, vai ser um tempo um tanto quanto longo, que essa criança vai entender que hora de dormir é à noite, hora de ficar acordada é de dia. Por exemplo, à tarde, por exemplo, geralmente as crianças têm o horário do soninho, né, durante o dia e tudo mais. Naquele momento do soninho durante o dia, a mãe vai proporcionar o quê? Um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, não vai ter luzes fortes no quarto da criança, e ela vai estar onde? No berço, é o que se espera. E não no colo da mãezinha, não que seja proibido dar colo para criança, nada disso. Só para a criança entender que a hora de dormir vai ser quando ela estiver no bercinho dela, com as luzezinhas mais suaves ou apagadas, para poder
gerar na criança que ela está entrando em uma rotina. Uhum. E até fazer com que não tenha associação de sono, né? Porque se a criança está sempre acostumada a dormir no colo da mãe, se a rotina dela mudar por algum momento e não tem como ela dormir no colo da mãe, ela não vai dormir nunca, né? Ou se, sei lá, ela precisa de tal coisa para dormir. Às vezes, se você não tiver aquilo, tipo, aquela associação de sono, talvez no futuro, a longo prazo, te traga um dano na rotina dessa criança, né? Porque você vai ter que estar sempre manejando e fazendo isso ou aquilo, porque senão a sua criança não dorme. Então, acho que essa questão que você falou mesmo de ter um lugar para a criança dormir, fazer certas coisas para que ela entenda aquele momento é muito interessante, né? Porque já vai preparando a criança para ela entender, olha, talvez eu possa dormir no colo da minha mãe de vez em quando, mas sempre não. O lugar de eu dormir é em tal lugar, né? Porque quando a gente fala assim, o lugar da criancinha dormir no berço, parece que a gente está falando que não pode deixar a criança dormir no colo. Não é isso, é só para. Uhum. É... Ai, fugiu o que eu ia falar. Mas é para evitar, né? Essa associação de sono, para evitar que a criança fique até, tipo, até melhor para a criança, porque ela tá no lugarzinho dela, você não precisa ficar mexendo, tipo, dorme na minha cama, e tipo, aí se não dormir na cama, não dorme em lugar nenhum mais, tipo, é bom que a criança saiba que ela tem um lugarzinho ali, né? Você vai falando, vai surgindo um monte de coisa na cabeça, que eu ia falar o seguinte, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, meu filho, ele não dorme se não for no colo. Meu filho não dorme se não for na cama comigo. Mas por que que essa criança ficou assim? Porque antes ela não tinha isso. É porque os pais começam a colocar isso na criança. Todo dia colocar a criança para dormir na cama com os pais, até porque é algo muito perigoso, né? Então, as pessoas começam a colocar uns vícios na criança, porque ela tá dormindo todo dia com o pai e com a mãe, ou tá acostumada a dormir todo dia no colo. E também aquela criança que é acostumada a dormir com chupeta, por exemplo. Tem criança que se não der, se tirar a chupeta dela, ela não dorme à noite, porque ela tá o quê? Acostumada a dormir com a chupeta. Então, para ela, o que é o certo, o que é a realidade para ela é dormir com a chupeta. Uhum. Legal. Agora eu queria falar um pouco sobre a sua pós-graduação, né? Você falou que fez a pós-graduação. E eu queria falar um pouco sobre isso. Porque assim, eu olho para a minha realidade e falo, gente, a faculdade já é demais para mim. Eu não sei se eu teria coragem de entrar em uma pós-graduação. Mas eu entendo que a área da saúde é uma coisa que é necessária. Você precisa estar o tempo todo Uhum. se atualizando e buscando coisas novas. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É diferente a pós-graduação da graduação? O que você sentiu de maior diferença entre as duas coisas? E como foi a experiência para você? Porque eu acho que você acabou fazendo nesse tempo de pandemia, né? Ou não? Foi sim. Então, na graduação, é assim uma enxurrada de conteúdos para você. É muita coisa, são muitas matérias, é muito conteúdo, muitos estágios. E na especialização, o bom é porque assim, você escolhe uma área que você se identifica, é algo que você gosta de estar fazendo, então automaticamente você vai gostar de estar estudando aquele tema, aquele conteúdo sobre aquela. E você vai passar, tipo, após toda. Estudando sobre um tema que você gosta. Então, vai ser algo muito bem especificado, vai ser voltado somente para aquela área. Por exemplo, na graduação, hoje eu tinha uma aula de saúde mental, aí depois, tipo, na primeira aula, saúde mental, na segunda aula, obstetrícia, na terceira aula já era emergência ou algo do tipo. Então, assim, era muita coisa. E na especialização, o bom é isso, porque é algo específico ali naquela área que você gosta. E sim, você vai cada vez mais gostar de estar estudando sobre aquele assunto. Às vezes vai aparecer uma coisa assim que você fala, nossa, eu não sabia disso, eu nunca imaginei que seria dessa forma. Então, assim, a gente vai descobrindo coisas assim que
que vai fazendo a gente se apaixonar ainda mais pela área, pelo que a gente gosta de fazer. Uhum. E como foi para você fazer essa pós-graduação aí no período da pandemia? Porque eu comecei a faculdade nesse período da pandemia. Eu até sempre falo, né, que tipo, eu fiz a minha matrícula na semana que fechou tudo aqui em São Paulo. Tipo, eu fiz a minha Nossa. matrícula, no outro dia, vamos fechar tudo, acabou, sabe? Então, eu não tive esse contato, assim, de conhecer pessoas, Uhum. tanto assim. Mas eu acho que como você estava na especialização, você já tinha passado pela graduação, acho que te ajudou, né? Porque eu acho que a faculdade é também um lugar para a gente conseguir fazer network, né? Para a gente conseguir conhecer pessoas, para a gente conseguir falar, nossa, fulano, não sei o quê, sabe? Tá sempre no radar de alguém ali, porque alguém tá sempre te olhando. E durante a sua especialização, como foi para você durante esse período de ter que fazer EAD e tudo mais, ou de ter que, na verdade, foi meio fixo, né, para o pessoal da saúde, porque fixo não, híbrido para o pessoal da saúde, porque vocês conseguiam ir, né, no local, só que paramentados e tudo mais. Uhum. Olha, como eu sou muito assim de. Quando eu vou estudar, eu gosto de sala. Eu gosto de estar vendo o professor lá e eu aqui, anotando, aquela coisa toda. Então, assim, a EAD para mim foi meio difícil, porque eu não estava acostumada com essas aulas online. Porque a minha faculdade toda, o tempo todo foi aula. Se tivesse agora outra coisa, era tudo presencial. Tipo assim, vai ter uma reunião para tratar de algum tema, de alguma coisa. A gente tinha que ir na faculdade, era tudo presencial. E quando eu comecei a estudar assim, eu achei que às vezes priva muito a gente de alguns conteúdos, de algumas coisas. Mas tirando isso, foi bom. Mas Uhum, poderia, assim, eu acho que dá para você usufruir muito mais. uhum. Caminhando para o final, eu queria que você desse algumas diquinhas aí para alguma mamãe ou para alguma pessoa que está pensando em engravidar aí, e algumas dicas como enfermeira, né, para esse começo aí, para esses primeiros dias aí da criança. Se você pudesse dar algumas diquinhas para essa mamãe, para ela não ficar de cabelo em pé, quais seriam as dicas que você daria? Olha, para mãe, a dica que eu dou é ela procurar ter mais conhecimento antes mesmo de ter o bebê. Assim, sobre questão de amamentação, sobre questão de banho da criança, porque às vezes a mãe não sabe como que é a forma correta de dar um banho no bebê, a temperatura da água, se pode ser em um ambiente aberto, quais são as roupinhas que ela vai colocar no bebê. Então, assim, são coisinhas assim, detalhes simples que após ela ter o bebê, pode trazer um pouquinho de dificuldade, de dúvida para ela. Então, eu acho que é muito interessante procurar alguma pessoa que tenha conhecimento na área para estar orientando como que vai ser os primeiros cuidados com o bebê, como que limpa o poto umbilical, como que as roupinhas, porque não pode colocar muita roupinha apertada, não pode deixar a fralda perto do poto umbilical da criança. Assim, é muita coisa que se a mãe tiver alguém para orientar ela durante o processo da gestação, quando ela tiver o bebê, vai ser tudo mais fácil para ela, vai facilitar bastante. Uhum. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim relacionada a uma dica que você queira ouvir, pode ir. Ah, não sei. Eu tô tentando pensar aqui sobre alguma coisa. Porque, como eu disse, assim, eu acho que desde de muito nova eu sempre assisti muita coisa relacionada a bebês, a crianças. Então, tipo assim, eu tenho pouquíssimas dúvidas, assim, sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito mesmo de falar. Porque, como eu disse, eu acho que trabalhar com criança é isso, é você saber que você está construindo, você está gerando uma nova geração e que você é responsável por aquilo, né? Então eu acho que quanto mais consciência você tem daquilo e quanto mais conhecimento você tem daquilo, melhor. E como você mesmo falou, né? Hoje em dia não tem como você não ter conhecimento, né? Em todo lugar tem conhecimento. Dá um Google, procura, a informação tá aí em todos os lugares. Eu acho que
é o que mais é necessário, porque às vezes a gente fala assim, olha, eu vou começar a fazer uma faculdade, aí a gente vai lá, vê a grade da faculdade, aquela coisa, a gente se prepara, a gente lê livro na faculdade, faz os trabalhos, faz isso, faz aquilo, mas às vezes quando são outras áreas da nossa vida, até mesmo essa questão de maternidade, paternidade e tudo mais, a gente não se coloca para estudar mesmo, para conhecer, porque as coisas mudam, né? As coisas mudam. Muda. Às vezes, na época da sua mãe, da sua avó, o certo era, sei lá, fazer a cesárea. Ou, tipo, sei lá, a fralda certa era a fralda de pano. E hoje em dia as coisas Uhum. mudaram, né? Então, saber que sempre tem essa constante evolução. E também, eu acho que uma coisa que é legal é de você, quando você estuda, é que quando as pessoas vêm te dar pitacos e falar, olha, faz assim ou faz assado, se você estudou, você vai falar, você vai ouvir, você vai amar aquela pessoa e falar, ai, obrigada, mas você vai fazer do seu jeito, porque você sabe. E olha que a mãe, ela escuta muitos pitacos. Assim, eu falo que as pessoas de fora, geralmente, elas não chegam, tipo, pra ajudar a mãe. Né? Você quer ajuda, tipo, pra lavar a roupinha do bebê? O que que você quer? O que está precisando de ajuda? Não, a pessoa vai começar a dar pitaco na vida da mãe com a criança. Aí tem aquela pessoa que já teve dois filhos. Ela fala assim, não, no meu filho não deu, não foi assim, não. Eu não fazia desse jeito, não. Nunca queria fazer isso com meu filho. Então, assim, a realidade de uma pessoa é totalmente diferente da realidade da outra, né? Então, assim, talvez algo que ela fez com o filho dela deu certo, com o filho da outra mulher não vai dar certo. Então, assim, eu acho que esses pitacos aí as mães têm que ouvir e deixar pra lá, né? Uhum. Porque tem muitas coisas que não acrescentam. Sim, se tiver alguma coisa que acrescentam, pega, guarda, e as que não acrescenta tem que descartar, porque vai somente atrapalhar ela nesse processo, que já tem, geralmente tem muitas dúvidas, né? Assim, às vezes insegurança, igual quando eu trabalhava na maternidade, que a gente pegava o bebê, ia colocar no colo da mãe ou do pai, eles sentem muita insegurança, porque o bebê é muito frágilzinho. Aí, tipo assim, eles acham que vai machucar a criança. Então, assim, são coisinhas, detalhezinhos assim, tão simples, que às vezes deixam uma pessoa insegura. Mas assim, mãe, ela já tem aquele instinto de mãe, né? Vamos falar assim. E eu acho que com conhecimento, igual você falou, conhecimento tá em todo lugar, tá na palma da mão da gente. É só a gente ter curiosidade, buscar, né? Que a gente vai tirar as dúvidas também. E eu acredito que as mães hoje em dia elas são mulheres, não só hoje, mas sempre foram muito fortes e também elas estão criando o futuro, né? Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante também dar todo esse acolhimento para a mãe quanto dá para a criança. Sim, nossa, isso que você falou é muito verdade, né? Porque eu acho que é uma frase que se fala muito, né? Que é quando nasce uma criança. Não, é isso? Nasce uma mãe, se nasce uma culpa, alguma coisa assim? Ou nasce uma Hum, criança, nasce uma culpa, alguma coisa assim. É uma frase assim que o povo diz, né? Que, tipo, logo quando a criança nasce, a mãe já fica cheia de culpa de tudo isso e de, nossa, será que eu tô fazendo o meu melhor? Será que eu tô entregando o meu melhor? Será que eu tô fazendo isso e é certo? Não sei o quê. E como você disse, né? Esse acolhimento não só para o bebê, mas para a mãe também. E eu acho que é por isso que é muito importante ter rede de apoio, né? E uma rede de apoio de verdade, né, gente? Eu não tô falando de rede de apoio só para ficar com a criança ali 2 horinhas, não. Tô falando de rede de apoio mesmo, de pessoas que vão na sua casa, que te ajudam, a visita que eu falei, né? De vai lá, olha se sua pia tá uhum. limpa, olha se precisa lavar roupa, essas coisas, né? Esse é o tipo de rede de apoio que a gente precisa, porque quando você tá rodeado dessas pessoas e também de pessoas que respeitam as suas escolhas. Até Sim. porque, como você falou assim, às vezes pro filho de fulano funcionou e pro meu filho não funciona, ou às vezes se você mãe de primeira viagem, uma coisa funcionou para você e quando você vai ter o seu segundo filho, você tenta fazer a mesma coisa e não consegue, porque são crianças diferentes, são pessoas Diferentes. diferentes, então não vai Uhum. funcionar, né? Então, eu acho que ter esse entendimento de que cada criança é única, né? E é legal das crianças que desde pequenininhas elas já vão mostrando a sua personalidade, né? Elas já vão aos pouquinhos mostrando quem elas são, né? E é isso, acho que esse acolhimento para a mãe, esse acolhimento de entender que, tipo, ela tá fazendo o melhor dela, calma, ela tá aprendendo e aos poucos, né? Eu tenho até uma amiga
que mãe de primeira viagem, assim, mas ela foi a fundo mesmo, leu vários livros, aquela coisa assim. E a gente até fala que, tipo, ela nos surpreendeu muito positivamente, porque a gente via mães, sei lá, de 2, 3 filhos que não conseguiam fazer com excelência aquilo que ela fez pelo filhinho dela, na questão de amamentar o tanto que ela conseguiu, da introdução alimentar, do desenvolvimento da criança, de perceber quando a criança tá com uma dor, assim, que já não é mais uma dor normal, que você precisa procurar ajuda, né? Então, acho que ter pessoas que são essa rede de apoio, que te ajudam, e te ajudam a perceber coisas que você não tá percebendo, né? Porque às vezes as mães, elas acham assim, não, meu filho, eu sou o expert meu filho, eu tô vendo, não sei o quê. Mas às vezes tá vindo um olhar de fora que tá falando assim, ou até de um profissional falando assim, olha, eu acho que esse comportamento, eu acho que isso aqui que tá acontecendo, dá uma olhada, dá uma investigada, vai procurar saber o que que é muito justo também você ir atrás, porque se você está querendo dar o melhor pro seu filho, né, procure toda a ajuda que você conseguir para fazer isso acontecer. Ah, com certeza. E nessa parte aí, é muito importante também a presença do pai, né? Porque geralmente os homens ficam mais com receio de ter mais contato com a criança, porque fala que a mulher tem mais delicadeza, que a mulher tem mais jeito, mas o pai também, ele tem uma função fundamental, tanto quanto a mãe, apesar de às vezes não, né, não exercer. São coisinhas simples que o pai fazendo pode dar um conforto para a mãe também, pode criar vínculo com a criança, sei lá, trocar a fraldinha do bebê, dar o banho na criança, organizar as roupinhas, são coisas simples que dá para fazer e que também faz diferença. Não, o pai não está ajudando, ele está fazendo a parte dele, né? Isso é muito bom lembrar, porque fala assim, ai, o meu marido me ajuda com o meu filho. Não, não é ajudar, ele está fazendo a parte dele como pai. E assim, eu acredito que se todos os pais fizessem essa parte junto com a mãe, seria totalmente diferente, tanto para a mãe quanto para o pai e também para a criança. Uhum. É aquela coisa, né? Busque conhecimento, gente. Antes de fazer qualquer coisa na vida de vocês, busquem conhecimento. Isso eu acho que salva a vida, porque quando você sabe o seu papel e por que que você tá ali, é mais fácil de você fazer as coisas, né? Como a gente falou, se você sabe que você é a mãe, você é a mãe, então faça o seu papel de mãe. Se você é o pai, faça o seu papel de pai. Não dê desculpa para fazer as coisas, né? Faça o que tem que ser feito. E é gratificante ver, né? A evolução das crianças, porque elas mudam muito rápido também, e todas as fases elas passam muito rápido também, né? Um dia a criança, sei lá, tá colocando a mão na boca, no outro dia ela já tá engatinhando, no outro dia ela já tá andando. Então, tipo assim, também aprender a aproveitar, né, essas fases. Uhum. E essas fases passam muito rápido. No estalar de dedos passou. É muito rápido. Uhum. Ah, eu lembrei de uma dúvida que tenho, que recentemente, é uma coisa recente mesmo, que eu nunca vi outras mães falando, que é sobre pico de desenvolvimento, né? Que é uma coisa que eu venho ouvindo esses tempos, que eu não lembro se é todo mês que a criança tem um pico de desenvolvimento, e que ela fica mais necessitada da mãe e tudo mais. Então, eu queria que, não sei se é uma coisa que você conseguiria falar, mas é uma coisa que eu tenho uma dúvida sobre isso, sobre esses picos de desenvolvimento da criança. O pico de desenvolvimento ou o salto de desenvolvimento é quando a criança, ela, como já fala, salto, pico, é onde ela teve um desenvolvimento mais rápido, mais intenso, vamos falar assim. Por isso a criança ela fica um pouco mais agitada, ela pode ficar mais chorosa, ela quer ter mais contato ali com a mãe. Então é como se uma coisa que ela fosse realizar em uma semana, por exemplo, ela está realizando 3 ou 4 em uma semana. Por isso que a gente costuma falar que é o pico do desenvolvimento ou o salto do desenvolvimento, onde ela está desenvolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, e essas coisas tudo para ela são novas. Igual a criança começa a andar, é uma coisa, tipo assim, para ela nova, ela nunca fez aquilo. Então, ela está se adaptando com aquilo, ela está entendendo como que aquilo funciona. Tem criança que já levanta, né, fica em pezinho e começa a dar os primeiros passos. Tem criança que começa a dar uma rastejadinha. Tem criança que vai segurando nas coisas. Então, assim, até ela entender essas partes, qual que é
qual que é a forma que vai ser melhor para ela começar a caminhar. Isso tudo, acho que com o tempo que ela vai desenvolvendo. E esses saltos, esses picos, deixam muito a criança agitada. E ela precisa muito da mãe nesse momento, quer estar mais próximo da mãe. Uhum. E tem alguma maneira de facilitar esse momento para as crianças, porque assim, elas estão passando por muitos desenvolvimentos, né? Durante esse momento, tem alguma coisa para fazer para ajudar elas a passar por isso sem tanto sofrimento, sem tanta agitação, sem tanta dor, né? Assim, a presença da mãe é fundamental nesse momento, do pai também, da família, proporcionar um ambiente para a criança calmo, se ela gosta de brincar, colocar brinquedos para ela ficar à vontade, deixar ela se desenvolver mesmo, deixar ela brincar da forma como ela quiser, se ela quer brincar com uma coisa aqui ou com outra ali, com um brinquedinho, deixar ela bem à vontade. Uhum. E quanto tempo mais ou menos dura esse pico de desenvolvimento? Tem algum período de tempo para isso acontecer? É de mês em mês? É uma semana do mês? Como que funciona isso? Geralmente são de meses em meses que essa criança vai tendo desenvolvimento. Algumas crianças, elas desenvolvem mais rápido, outras mais devagar. É igual falar assim, o meu filho, na sua idade, meu filho já corria. Na idade do seu filho, a minha criança já comia, já fazia tudo. Então, assim, vai depender muito da criança, né? Algo assim padronizado que eu vou falar, esse mês vai ser assim, esse outro mês vai ser assim, esse outro mês vai ser assim. Vai depender muito da criança. Uhum. Muito legal. Mayara, queria te agradecer. Nosso papo foi muito bom. Deu para tirar bastante dúvidas. Eu acho que, como eu disse no começo, foi muito bom para quem já está aí, né? Querendo saber um pouco mais sobre esses assuntos. Então, eu queria te agradecer por você ter aceitado. E uma coisa que eu sempre falo é que toda vez que alguém aceita estar aqui, né, tá me ajudando a colocar um tijolinho ali na minha carreira e de continuar fazendo isso. Então, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, tá? Foi uma honra participar com você e achei muito interessante também. Eu olhei lá seu Instagram, os seus vídeos lá, achei muito legal, com profissionais diferentes. Então, assim, eu acho que é um projeto muito legal que você está fazendo, viu? Muito obrigada. Então é isso, gente. Obrigada por você estar nos assistindo até agora. Se você está pelo YouTube, não se esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu lançar um episódio novo aqui para vocês, quando saírem os cortes. Eu vou deixar o Instagram da Mayara aqui, de enfermeira dela. Então, se você está precisando de uma enfermeira, está precisando de alguém para te ajudar aí, tá nesses primeiros cuidados com seu bebê, eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. Espero ver vocês no próximo episódio. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.